anos. Em 1939, durante a Segunda Guerra Mundial, o governo britânico decidiu fazer um cartaz para enviar, para colocar na cidade, espalhar pela cidade, para alertar o povo, porque a Inglaterra estava na iminência de ser invadida a qualquer momento. Então eles fizeram um cartaz, e nesse cartaz estava escrito a seguinte afirmativa: era governo britânico, era Inglaterra, então eu vou ter que usar agora o meu refinado inglês. Keep calm and carry. Repete você. Keep calm and carry. Não é caminhão, não. Alguém falou caminhão, eu ouvi. And carry on. O que significa isso, pastor? Se a Inglaterra foi invadida, mantenha calma e siga em frente. Eu pego essa afirmação que só em 1939 essa descrição bombou. Não. Os cartazes, muita gente nem viu, gastou dinheiro à toa com os cartazes. Muita gente nem viu os cartazes. Mas um dia, lá no ano 2000, alguém, num sebo, lá no sebo, encontrou um cartaz desse. Falou, legal isso aqui. E aí decidiu jogar na internet. Quem já ouviu essa expressão? O Jorge se amarra, né? Giovanni, E essa expressão bombou no ano de 2000. E ela se tornou como um movimento cultural dos anos 2000. Hoje todo mundo conhece essa expressão. Quem é britânico, quem é africano, todo mundo. Eu quero pegar essa expressão, que não é minha, é do governo britânico, e quero colocar no tema da minha mensagem. Eu falo para você assim, ó: keep calm and carry. Fique calmo, siga em frente. Sabe por quê? Porque o Deus que começou a boa obra em você ainda está trabalhando e vai completar essa obra. O primeiro ponto que eu quero chamar a tua atenção é Deus quem começa a obra. Paulo não diz que Deus começou qualquer coisa. Não. Paulo diz: estou certo de que aquele que começou uma boa obra em vocês. Quando Deus começa uma boa obra na minha vida, na sua vida, no seio de uma igreja, vidas mudam, famílias são restauradas, chamados são despertados para lei do Rafão. Rafão, quando chegou aqui, aceitou Jesus, sempre teve, porque os dons que ele tem estavam nele, mas estavam adormecidos. E quando ele entregou a vida a Jesus, os chamados talentos foram despertados. Histórias que tinham tudo para dar errado são reescritas. Quem aqui é sincero falar a favor de mim? Eu tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Por quê? Porque ele começou uma boa obra em você, em mim, está aperfeiçoando e vai completar até o dia de Deus. Talvez quando Deus começou a escrever uma boa obra na sua vida, ou a executar, ou reescrever a história da sua vida, ou executar a boa obra na sua vida, o quadro da sua vida era escuro, era um quadro
quadro negro. Aquele quadro negro. Depois Deus começou a jogar tinta. Primeiro Deus clareou o quadro. Deus arrancou todo o pecado, tirou toda a escuridão. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E do reino do Filho do seu amor, as trevas se dissipam. Então você veio como um quadro negro. Deus, tchau, mudou a cor do quadro. Você virou um quadro branco. Ele falou, mas ainda está sem graça. E aí ele começou a jogar no chão. E com a sua pena ele começou a desenhar. E quando ele terminou, você se transformou e eu também. Quando ele terminar, tá bom? Quando ele terminar, você já está melhorzinho. Você já não é tão mal acabado como é. Mas Deus ainda está pintando, meu irmão. Ainda tem coisa para Deus mexer na tua vida. Quando ele terminar, você vai ser uma obra-prima. Melhor do que qualquer obra-prima que já foi feita no mundo. Michelangelo, Picasso, Da Vinci, existiram. Deus, ele é o maior pintor do mundo, que está pintando a tua história. Não é ele? Ela não tinha cor. E a pena que ele usou foi a cruz de Cristo. A sua história hoje é muito mais bonita, minha também. Quando eu olho para esses 29 anos, eu não consigo ver apenas a mão do homem. Eu vejo a mão de Deus. Você vê, diga amém. Quando eu olho para a minha vida hoje, onde eu estou, eu não consigo ver a mão do homem. Eu só vejo na minha vida a mão de Deus. Eu chorei. Chorei na hora do louvor quando eles cantou. Já vivi tantos períodos. Terremoto, vale da sombra da morte. O leão, o urso, eu já tive uma experiência de quase morte, que eu só vim descobrir depois, já falei isso aqui. Eu cheguei a ver a irmã da luz aparecendo na minha frente. Ela foi aumentando, eu vi que ela estava aumentando. Eu falei, Deus, deixa eu voltar. Eu quero ver meus netos. Deixa eu voltar. Meu pai me viu com meus filhos. Eu quero ver meus netos. Deixa eu voltar, porque eu acredito que ainda tem coisas que eu posso fazer. Deixa eu voltar. E aí, quando aconteceu isso, eu estava entubado. E eu pensei que isso tinha sido um sonho. Mas depois, vendo o relato de um médico, eu descobri que foi uma EQM, uma experiência quase morte. Quando eu falei isso, orando em espírito, porque eu estava apagado, a luz foi diminuindo, eu acordei lá. E me tiraram da intubação, eu voltei para o quarto. Uma amiga minha hoje foi reaproximada de mim, a Josefina, da Advec Bem. Ela tem ido muito lá na igreja, tem me apoiado lá algumas vezes, com as mulheres, pregando, palestrando. Ela é uma excelente pessoa, uma excelente também palestrante. E ela caminhou comigo lá no Mário Bruoni, quando eu fiquei doente. Aí quando ela chegou lá na igreja, lá, ela falou assim, eu estou impactada. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu estou diante do milagre. Eu sei o que eu ouvi daqueles médicos no Mário Bruoni, quando você estava lá no terra. Eu sei. Eu entrava e muitas vezes eu ouvi médicos falando, isso é muito jeito. Isso é igual a aspira. Vai sair dessa não. Ela falou, então vê você hoje como você está. Melhor. É uma experiência assim marcante, eu falei. Isso é muito legal. Porque você não fala só
de base, né, de vivência, de saber o que aconteceu. Você fala com bases técnicas, você fala com conhecimento da ciência, porque você sabe, você pode. Então você sabe realmente qual é. A gente às vezes imagina, realmente, quem aqui achou que eu ia voltar a levantar? Ser sincero. Eu achei que eu não ia voltar. Em algum momento você falou, você não vai voltar. Mas é Ele que sustenta a nossa vida. Tudo que Deus começa, Deus é um Deus de princípios. E os princípios de Deus são revogados. Tudo que Ele começa, Ele sustenta. E tudo que Deus começa, sustenta, Ele termina. Você já leu Gênesis capítulo 1? Deus começou a criar o quê? Todas as coisas que existem no primeiro dia, não foi? Aí Ele foi criando no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Ele chegou no sexto. Aí no sexto Ele decidiu criar o homem. Aí depois Ele viu que o homem não estava legal sozinho, Ele criou a mulher. E aí quando Ele terminou tudo, Ele foi no sétimo dia e falou, agora está tudo legal. O que Ele fez? Ele descansou. E aí, no capítulo 7 mesmo, você vê que Deus descansou de todas as suas obras. E Ele viu que tudo que tinha feito era muito o quê? Bom. Que estragou foi o homem. Tudo que Deus fez é tudo muito bom. Quem estraga o mundo era o homem. Deus entregou perfeitamente, maravilhosamente bom. Mas o homem estragou, né? Adão começou a fazer lá uma besteira. Até hoje, o camarada chupa bala, joga papel na bala no chão, o camarada joga a garrafa de pet, aí vai para dentro do balão, por aí vai. Aí daqui a pouco enche a casa dele, dispensa, um dia ele jogou a garrafa de pet lá no balão. Reclama do prefeito. É muito fácil você reclamar do outro. Difícil é você reconhecer a sua participação na desgraça que estamos vivendo. Mas eu não quero falar de meio ambiente, eu não vim aqui para falar do meio ambiente, não, eu vim aqui para falar da palavra. Então vamos para a palavra. Deixa eu só ligar aqui aquele segundo, querido. Eu falo para você que Deus ele não trabalha como alguns pedreiros que já trabalhou na sua casa. Quem aqui já teve um pedreiro na sua casa que começou a obra, foi embora e pagou pela metade? E você pagou tudo, fala a verdade, pagou, né? Você pagou tudo e ele meteu o pé, não foi? O outro pagou tudo. Não era matemática, não. Nunca paga o valor todo de uma obra um pedreiro que começa um trabalho para você. Nunca. Paga uma entrada e vai parcelando. Eu agora, amigo, para o pedreiro ao vivo, nada. Ah, é? Ah, tu quer tanto? Toma aqui, ó. 30%. Pode começar. Deixa uma semana quando eu olho. Mandou bem. Toma mais 30. A segunda semana eu chego e mandou nada. Ai, meu irmão, tá? Essa semana. Segura das 10 aí, fica todo tranquilo. Porque você está ganhando de acordo com a tua produção, mamado. Quer ganhar mais? Trabalha mais. Mas tem gente que começa e larga pela metade. Deus não é um pedreiro lambão. Deus é o arquiteto maior do mundo. Muitos começam e até terminam. Mas quando você olha, fica cheio de reparo. Aí tu tem que contratar o outro para poder consertar a repaga que o outro deixou. E aí você gasta 2 vezes. Já aconteceu isso contigo? Comigo também. Deus, ele começa, sustenta, acompanha e termina. E é tudo com excelência. Por isso eu falo para você mais uma vez que o Deus que começou a obra, ele continua trabalhando. Você crê nisso? Se você crê, diga amém.
começou a boa obra há de completá-la. O que isso aponta para mim e para você? Aponta para uma verdade central: que Deus ainda não terminou a obra que Ele começou em nós. E Ele continua trabalhando. Fique calmo. Deixa trabalhando. Ah, pastor, mas eu não estou vendo. Eu não estou vendo a obra pronta na minha vida. Parece que não anda. Está demorando. A obra de Deus acontece em um processo. Estou te falando isso? Quem não suporta o processo não vive o propósito. A obra de Deus é feita em processo. Toda construção passa por etapas. Ninguém inicia uma obra sem saber o que deseja fazer até o final. Não como, né? Tu vai começar uma obra e tu não sabe o que você quer no final. Daqui a pouco, tu coloca uma coluna no meio da sala. Não sabe o que quer fazer. O vaso está na varanda. Ah, porque aqui é fresquinho. Aí eu não vou ter calor. Eu vou ter sim olhando você lá. Vai ficar legal? Todo mundo que começa uma obra sabe onde vai ser a cozinha, onde vai ser o quarto, onde vai ser a sala, onde vai ser a área de lazer, a área de gourmet. Todo mundo sabe. Aliás, o construtor sabe. Quem chega não entende nada. Já viu? Tu já foi no construtor do Cio, não entendeu nada que esse cara vai fazer aqui. Você não é o construtor, tu é o curioso. Você é um curioso. Eu acho que isso aqui está errado. Você acha? Você acha? O início da obra está diante dos seus olhos, mas o resultado final está, sabe aonde? No coração do construtor. Você chega, você vê o início. O construtor, ele já vê a obra pronta. Deus não olha para você hoje e vê você desse jeito aí que você está, esquisito. Você ainda está esquisito, você ainda está bem, como eu falei, mal, rapaz. Mas Deus já olha para você e vê você pronto. Porque Ele sabe a obra que está fazendo na sua vida e na minha. Ele sabe. Quantas vezes você para e fala, poxa, mas eu estou como eu queria estar. Eu tenho uma frase, algumas frases de Joyce Meyer, que eu sempre guardo no meu coração. Eu sei que eu não estou onde eu deveria estar, mas eu também não estou onde eu estava antes. Eu estou bem, eu estou a caminho. Você não pode parar. Você precisa entender que você está bem. Se você não está onde você estava antes, não fica, não, eu não estou onde eu deveria estar, meu irmão. Fica calmo, siga em frente, fica calmo, tu vai chegar lá. Filipenses 3, 12 ao 14. Paulo falando aos irmãos de Filipenses, ele diz: eu não julgo haver alcançado a perfeição, não julgo. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as coisas que diante de mim estão, eu continuo avançando, eu continuo prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, a qual Ele prometeu a todos que o amam. Meu irmão, você precisa focar lá no alvo. Qual é o teu alvo? Estou olhando para uma coluna aqui, aquela coluna ficou legal, ela ficou no meio aqui do puto, ó. Estou olhando para a coluna e estou vendo lá um alvo. Essa tem que ser a sua caminhada. Aquela coluna é boa para quem vai pregar primeiro, né? Vai pregar primeiro?
Foca na tua aluna e prega. Para passar o erro aqui. E é a dica de ouro, essa dica de ouro. Você tem que focar no alvo. Quando você foca onde você está, as mazelas que você ainda carrega, aquele pecado que você não abandona, aquela coisa que sempre está te ferindo, aquela mágoa que você guardou no teu coração, a tristeza de alguém que partiu, você não conseguiu vencer o luto. Porque Deus levou, porque Deus fez isso. Você não consegue avançar. Você fica estagnado. Meu irmão, deixa o que passou. Avance. Um dia de cada vez. Prossiga para o alvo. E o alvo da soberana vocação é a salvação em Cristo Jesus. Quem não olha para o alvo, entra por um atalho, entra por outro atalho e acaba não chegando no final. Perde a salvação. Eu adianto falando que a obra de Deus ela acontece em processo. O construtor sabe o final, assim também é Deus. Quando Ele olha para mim, para você, Ele já vê aquilo que Ele quer que nós sejamos. Ele sabe no que nós estamos nos tornando. Deus, Ele não enxerga o presente, Ele já vê a obra pronta. Esse é o nosso Deus. Talvez alguém esteja aqui nessa manhã falando: pastor, eu ainda tenho muitos defeitos. Eu também. Eu ainda não consegui vencer determinados pecados. Eu também. Eu ainda preciso crescer na fé. Eu também. Eu ainda não consigo amar como eu deveria amar. Eu também. Talvez haja pessoas aqui que não consigam perdoar. Eu não tenho esse problema, mas talvez eu tenha alguém aqui que tem isso. Não consegue perdoar. Tem alguém aqui que não consegue perdoar? Meu irmão, entenda uma coisa. Sabe qual é a base para você conseguir perdoar? É você olhar para a maneira como Deus perdoa. Quando você olha para a maneira como Deus perdoa, você consegue perdoar qualquer um. Há uma música antiga que diz: eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, cego, nu, miserável, traidor igual Jacó, inconstante, mal acabado. Não aconselho perfeição, não. Ainda falta muita coisa. Mas eu creio que Ele está trabalhando. Eu creio que Ele vai completar a obra que Ele começou. Se Ele tivesse completado a obra na minha vida, eu tinha morrido. O fato de eu estar aqui é porque Ele ainda tem coisa para fazer na minha vida. Já completou já. Sabe? Vou deixar você voltar. Pode subir. Tá bom. Já dá para sentar aqui, seu mal pagado. Pode subir. Mas enquanto Ele olha para você e fala: não, ainda tem algumas coisas que eu preciso trabalhar nele, Ele vai manter você aqui, pode ter certeza. Então eu vim aí para quem está no seu lado, quem fala com essa pessoa assim: que calma. Quero. Sabe por quê? O Deus que começou a boa obra em você, Ele ainda está trabalhando em você. Amém? E aí você vai me perguntar: mas pastor, em que Deus ainda está trabalhando? Eu vou falar para você algumas coisinhas que Deus continua trabalhando na nossa
nossa vida e sempre vai trabalhar até o dia que nós venhamos partir da glória. Deus continua trabalhando no nosso caráter, forjando o nosso caráter. Deus continua trabalhando na nossa fé. E sabe como Deus trabalha na sua fé? Mandando provas. Quem quer ter mais fé? Quer ter mais fé? Se prepare, me prova aí, cara. Me prova. Porque quando tudo está bem, nós nos acomodamos. Você gosta muito de cantar, né? Você deve ter cantado, está minha fé. É muito bom cantar, né? Dança então, aleluia. Romper bem fé. Aí vem a prova. Miséria. Desgraça. Deus fala que não estava cantando que ia romper em fé. Agora está pensando em desistir. Tu cantou tão bonito que eu mandei uma prova para você. As montanhas limpas. Aí Deus manda você pro deserto. Começa a murmurar igual o povo de Israel. Eu saudade cantar quando eu estava no Egito. Eu quero cebola, eu quero pepino, eu quero alho. Eu não quero comer maná, não. Maná é muito ruim. Morre no deserto. Cantar é bom, agora romper é outra história. Para romper, tu vai ter que estar na palavra. Para romper, tu vai ter que estar com o joelho dobrado. Para romper, tu vai ter que jejuar. Tu vai ter que orar. Tu vai ter que dizer não para a tua carne, não para a tua vontade. Dizer sim para Deus. Aí tu rompe. Aí, pastor, é pesado, né? É pesado, né? Tu não pediu que ele até mais caro. Pediu. Segura aí. Deus continua trabalhando na nossa fé. Ele estava trabalhando na fé dos discípulos. O que é que ele falou? Vão na frente. Eu vou orar. Os discípulos foram. No meio do caminho, o que aconteceu? O pai aguarda. Tempestade, quase com tsunami, os quartos andando para um lado para o outro. Ai, meu Deus! Cadê esse? Estava desesperado, eu estava orando, pedindo perdão pelos pecados. Aí Jesus veio, o quê? Tranquilo. Andando sobre as águas. Eles viram para Jesus e acharam que era um fantasma. É um fantasma. Os caras demonizaram. Calma aí, rapaz, sou eu, vocês estão doidos? Aí Pedro fala, se és tu, manda-me ter contigo. Ele fala, vem, Pedro. E aí, Pedro é exercitado na sua fé. Pedro bota o pé na água e vai, ele anda sobre a água. Mas aí quando ele vê, né, a força do vento, quando ele vê as ondas batendo, ele duvida. Nós somos iguais a Pedro. Deus às vezes manda nós irmos na frente, mas Ele está no controle. Ele sabe que vai ter uma tempestade, Ele sabe que vai ter lá um maremoto, vai ter uma situação difícil, e você vai pedir arrego. Quando você pedir arrego, quando Pedro pediu, quando estava afundando, ele vai estender a mão. Ele vai falar, homem de pequena fé. Mas ele não vai jogar na lata do lixo, não. Ele vai falar, sobe aqui. Vamos continuar caminhando. Vamos navegar até o outro lado. E quando chegar lá, eu vou falar com vocês. Mais um pouquinho sobre fé para vocês fortalecerem. Porque a fé de vocês é linda fraca. Deus, Ele continua trabalhando na nossa maturidade espiritual. Vivemos um dia hoje na igreja muito difícil, não vai vir na pergunta, aqui no Pantanal tem isso. Em que qualquer coisinha que acontece, as pessoas chegam, acabam entregando o ministério, entregando tudo aí embora.
Aí, mano, falou que eu tenho uma roupa esquisita. Ah, o irmão não veio. Contei com ele, ele não veio. Quer saber mais? Sabe o que é isso demonstra? Falta de maturidade espiritual. Pessoas que não conseguem trabalhar em grupo. Vivemos um tempo em que tem mais brigas dentro do ministério da igreja do que no octógono do UFC. Tem noite de casamento. As pessoas brigam por qualquer besteira, qualquer coisinha, as pessoas estão se digladiando. Está falando mentira? E o que é isso? Falta de maturidade espiritual. Paulo chegou na igreja de Corinto e viu isso. O que ele fez? Pegou o cajado, nasceu o cajado. Tem tantos aqui que já eram servidos e ficam achando de pau querendo mamadeira. Vocês já não para estar comendo feijoada, vocês estão querendo leitinhos. O leitinho vai estar me mamando. Vocês precisam crescer. Cresçam. E hoje é o tempo que nós estamos vivendo isso. As pessoas criticam tudo, reclamam de tudo. Se incomoda com tudo. Mas Deus está trabalhando na sua maturidade espiritual e também na sua maturidade emocional. Então, poxa, quem não está bem emocionalmente falando, não consegue crescer na sua maturidade espiritual, então tem que tratar aqui, ó. Tem que tratar. Vai se tratar, né? Aí você fala isso com alguém, a pessoa fala, está me chamando de maluco? Não. Eu estou vendo que você está desequilibrado emocionalmente. Uma vez ele ficou desequilibrado emocionalmente. Não ficou? Ficou. Foi contra a guerra. Pediu a morte. O que Deus fez com ele? Tratou. Primeira coisa, dorme. Dorme. Ele ia dormir. Agora acorda. Depois dormiu de novo. Agora acorda de novo. E Deus sempre falando com ele. Aí depois ele falou, agora vai para tal lugar. Deus ali fez um trabalho espiritual de terapia para ele sair daquele desejo de suicídio, de morte. Elias falou, Elias pediu a morte para ele. Então, às vezes, as pessoas, o problema dela não está nem só no âmbito espiritual. Ela precisa também olhar um pouco para a sua alma. Você não é um corpo e tem um espírito, não. No meio você tem uma alma. Você é um espírito que possui uma alma e habita no corpo. Não despreze a sua alma. Não despreze o corpo. E foque só no espírito. Você é um ser triunfo igual Deus é. Deus é importante para você? O Espírito Santo é importante para você? Jesus é importante para você? E por que você acha que a sua teologia diária você trata uma coisa e esquece da outra? Tem gente que foca muito no espírito, mas não tem equilíbrio emocional. Qualquer coisa está surtando. Tem outros que têm muito equilíbrio emocional, mas não buscam Deus. Aí tem outros que têm equilíbrio emocional, mas não cuidam do corpo. É igual a quê? Então é um conjunto, né? Cuide de você de maneira integral. Amém? E Deus, ele continua trabalhando na missão que ele confiou a cada um de nós. Quem que recebeu uma missão da parte de Deus? Levanta a mão. Ele continua trabalhando na missão que ele te deu. Amém? E qual é, pastor, a minha responsabilidade nesse processo? Para que Deus complete a sua obra em nossas vidas, nós precisaremos estar completamente disponíveis. Nós precisaremos cooperar com a vontade de Deus.
nós precisaremos permitir que Ele nos molde. E aí eu penso em Jeremias 18, quando Jeremias, ele desce a casa do olheiro, e o vaso estava nas mãos do olheiro, que cai, esfacela. E pum! E o que o olheiro faz? Despreza? Não. Ele usa o material, a essência. Ele refaz. Faz. Você não vê uma olaria ao barro discutindo com ele. E você não vê uma olaria o oleiro desprezando o barro. É um trabalho conjunto. O oleiro chega para o barro e fala: eu vou fazer de você um vaso para colocar lá na mesa, cara. Quero ser tigela. Mas o meu propósito é você ser um vaso. Oleiro, eu já falei, eu sou barro e eu quero ser uma tigela. Você entendeu? Quem é que manda? Tem gente que Deus quer que ela seja tigela, ela quer ser vaso. Tem gente que Deus quer que ela seja um jarro, ela quer ser uma tigela. E aí fica brigando com Deus. Tipo, Jonas, vai para mim. Não, eu vou para trás. Deus não queria. Você é barro. Nós somos barro. Deixa apenas o oleiro te moldar. E ó, na semana passada, um testemunho aqui, breve, eu recebi o vídeo de um grande amigo meu. Ele foi ordenado no mesmo dia que eu, e ele me enviou o vídeo da nossa ordenação realizada lá em 2011. E eu resolvi assistir novamente o vídeo. E foi como fazer uma viagem pelo túnel do tempo. Eu lembrei-me de pessoas, eu lembrei-me de momentos. Dá para apagar a luz? Dá para apagar a luz aqui, não? Apagar a luz. Show? Volta lá, volta. Tá sem áudio, tá? Tá sem áudio. Só tá calejando ali. E aí eu lembrei desses momentos, lembrei de experiências que eu vivi. Eu lembrei de vitórias, mas eu também lembrei de algumas derrotas, de algumas perdas. Agora, let's go. Come on. Presta aqui. Acabou? Volta lá no início, eu não vi. Volta. Volta no início, a primeira foto. Tinha foto do pastor Márcio, minha com a Ana Paula, tudo bem. Você deu para ver ali? O pastor que me mandou a foto é aquele que está lá atrás, ó, o Márcio Maradão. Ele foi ordenado junto comigo, e o pastor Márcio da Igreja Nova Vida de Xerém também foi ordenado no mesmo dia. Ok? E foi uma viagem, né? Eu lembrei de muita coisa, lembrei dessa trajetória toda. E aí eu enviei uma foto, né? Essas fotos, com um amigo meu, né, Ivan, e ele olhou as fotos e disse a seguinte expressão: caramba, vocês eram todos novinhos. Aí eu respondi: é verdade, o tempo passa, o tempo voa, e nem poupança deveríamos mais defeitos. Não é? A poupança da Belina
não continua numa boa. Faliu. Eu espero que você tenha tirado aquela fortuna que você botou lá. Eu falei a verdade. O que eu percebi, Ivan, é que muitos daqueles que estavam ali no vídeo já partiram. Vi minha falecida sogra no vídeo, meu falecido sogro, né? E muitos irmãos da igreja aqui que hoje não estão mais conosco, enfim. E aí ele falou algo que foi no meu coração assim, pum! Ele falou, eles partiram. E a obra continuou. A obra não parou. Eu falei, rapaz, que frase extraordinária. Por que, irmãos, eu falei isso? Porque essa frase, ela resume o reino de Deus. Existe uma diferença, né, de igreja local, de denominação, igreja, ajuntamento solene e de reino de Deus. O reino de Deus não se resume a pessoas, mas o reino de Deus não se resume a pastores, mas o reino de Deus não se resume a líderes passam. Não se resume também a gerações passam, gerações mudam. Mas, a despeito de qualquer mudança que o mundo sofra, a obra que Deus começa, ela continua. Porque ela nunca pertenceu e jamais pertencerá a homens. A obra sempre pertenceu a Deus. Quando uma igreja séria, tá? Eu não estou falando de obras de homens, estou falando de obra de igreja séria que Deus abriu. Essa obra é uma obra séria, é uma obra que Deus sonhou, é uma obra que Deus abriu. Então, passarão céus e terra, mas a vontade de Deus vai permanecer. Porque quem começou a obra foi Deus. Eu aplico para nós aqui hoje, principalmente para todos aqui que fazem parte dentro da igreja, congregam aqui, que uma igreja completa 29 anos, ela não está dizendo, ou colocando uma placa ali na frente, falando assim, nós terminamos. Não. 29 anos não é nós terminamos. A placa que tem que ser colocada lá na frente é Deus continua trabalhando. Ainda há vidas para salvar o Pantanal. Ainda há famílias para serem restauradas neste bairro. Ainda há jovens para ganhar e discipular. Ainda há missionários para essa igreja enviar. Você hoje está aqui, amanhã você pode estar em outro estado, em outra cidade, dirigindo um trabalho, que essa igreja vai abrir. Coloque-se nas mãos de Deus para ser enviado. Coloque-se nas mãos de Deus como missionário. Mas eu deixo a minha família. Mas a minha casa é tão bonita. Mas é isso, aquilo. Meu irmão, se desprenda de tudo. Porque tudo que você tem vai ficar aqui. Agora, aquilo que você plantar no reino, você vai levar com você. Sabe por quê? Você vai receber um galardão lá na glória. Vou falar depois. Negócio pessoal, mas eu vou falar depois. Daqui a pouco eu falo. Ainda há milagres para acontecer. E quem crê que eu sou um milagre, levanta a mão. Ainda há milagres para Deus fazer. Talvez vocês sabem que sua família está. Uma situação que ninguém dá
Ninguém diz que ele vai te obedecer. Você lembra de alguém muito querido, deve ser igreja, que recebeu o diagnóstico de que não tem jeito. A médica falou para ela, não tem cura. O médico dos médicos, ele tem o poder para falar para ela: você está curado. Eu curo você por causa da sua fé. Vá e seja feito conforme a sua fé. Porque o Deus que nós servimos é um Deus de milagres. E não há limites para o seu poder agir. Ele realiza o impossível. E para ele, nada é tão difícil. O maior milagre que ele já operou em mim, você, e o maior milagre ele quer continuar operando na vida da Aline. Aline, essa é para você. O maior milagre, Deus ele quer operar na sua vida. A verdade é que o maior milagre ele já operou na sua vida. Você lembra como você era? Você lembra como você chegou nessa igreja? Ele já operou na sua vida o maior milagre. Então esse milagre que você espera, que você aguarda, para Deus não é nada. Receba a cura. Não há capítulos. Ainda há capítulos que Deus deseja escrever. E ainda há outros volumes desse livro que Deus quer escrever. Nem o inferno pode impedir aquilo que Deus decidiu realizar. Os que partiram encerraram a sua caminhada aqui na terra, mas a sua história não terminou. Ela continua sendo escrita na eternidade. Enquanto isso, eu faço para você uma pergunta. E você? Você está trabalhando? Sim ou não? Aí você falou, sim, pastor, eu estou trabalhando. E eu faço outra pergunta. Nos projetos de Deus? Os seus ou nos projetos de Deus? Ageu capítulo 1. O profeta Ageu chama a atenção do povo de Israel e fala: acaso não é tempo de vocês restaurarem a casa do Senhor? A casa do Senhor está em ruínas, enquanto vocês estão construindo para vocês mansões, casas apalhadas. Considerai o vosso passado. Levante-se lá onde vocês caíram. Coloquem os seus projetos, os seus planos em segundo plano. E priorizem a casa do Senhor. Porque vocês trabalham muito, ganham muito dinheiro. Mas o dinheiro que vocês ganham, vocês colocam eles em saquetéis por lá. Eu, como pastor, discípulo. Sabe por quê? Porque vocês abandonaram os meus planos e os meus propósitos. Meu irmão, não seja como a viúva de Sarepta antes de se converter. Seja como a viúva de Sarepta depois que ela se converteu. Antes de se converter, ela disse: farinha pouca, azeite pouco, meu bolo primeiro. O profeta deu uma palavra para ela, ela falou: entendi. Foi em casa, preparou o bolo do profeta. Ela priorizou o homem profeta de Deus. E nunca mais faltou farinha, nunca mais faltou azeite na vida daquela mulher. Até um dia que choveu. Tem gente que está vivendo escassez porque prioriza os seus projetos e banalizam completamente os projetos de Deus. Vai acabar, meu irmão. A tua farinha vai acabar. O teu azeite vai acabar. E tu vai comer e vai morrer. Porque não vai mais chover na tua horta. Agora, quando você prioriza Deus, manda chuva temporânea,
manda a chuva ser outra, Deus manda o corpo, Deus manda a viúva, Deus manda até os que servem a Satanás para poder abençoar você. Mas por quê? Porque você priorizou o reino de Deus. Prioriza o reino de Deus. Jesus, quando virou para os profetas e falou: mas buscai em primeiro lugar o quê? Os seus prazeres? Não. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Sabe por que eu ri? Porque nós da minha vez. Pai, pastor, mais um pouquinho, pode ser? Pode ser mais um pouquinho? Só mais um pouquinho? Você me dá mais, deixa eu ver aqui rapidinho. Vou ter que voltar para terminar. Vamos lá, vou terminar. Prioriza. Prioriza. Trabalha. Vou terminar. Entenda uma coisa. Você precisará estar totalmente disponível para Deus. Você precisará estar colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. Você não poderá ter na sua vida áreas reservadas. Você vai ter que viver uma vida sem reservas para Deus. Aquele que se diz servo de Deus não pode ter reservas. Se você ainda tem alguma reserva na sua vida, você separa com você. Alguma coisa está errada. Entenda uma coisa. Essas perguntas que eu fiz, cabe a você responder para você mesmo. Você está trabalhando nos seus projetos ou nos de Deus? Você sabe aonde Deus quer te usar? Você está totalmente disponível para que Deus complete a sua obra em sua vida? Ainda existe reserva no seu coração? Responda para você mesmo. Deus sabe. Você tem que responder para você mesmo. Entenda, enquanto houver igreja, ajuntamento, só tem. Deus continuará trabalhando. E agora, falando de nós, enquanto houver fôlego, enquanto houver vida em nós, ainda existe uma obra para você fazer. Eu finalizo falando que Deus ele completará a obra que Ele começou em nós. Quando? Até o dia de Cristo Jesus. Paulo aqui fala outra verdade central. A verdade central que ele fala é: Paulo não afirma que Deus apenas começou, mas ele afirma que Deus vai concluir. E observe esse detalhe importante. Ele não marca uma data. Ele diz que será até o dia de Cristo Jesus. E ninguém sabe qual é esse dia. Então, isso significa que a conclusão da obra pertence ao tempo de Deus e não ao nosso tempo. Deus não trabalha no nosso tempo. Nós somos imediatistas. Nós queremos respostas rápidas. Nós queremos mudanças rápidas. Nós queremos milagres imediatos. Mas Deus trabalha segundo o seu calendário. Ele nunca chega atrasado. E Ele também não chega antes da hora. Ele chega exatamente no tempo perfeito. Por isso, quem confia em Deus aprende a também esperar em Deus. Passa. O que você e eu nós temos que fazer é permaneça fiel até o fim. Paulo, em 1 Coríntios 9, 25, 27, diz o seguinte: eu esmurro meu corpo, eu reduzo ele a servidão, para que eu mesmo não tenha empregado a muitos, no final venha a ser desqualificado. Não basta você ter começado,
você precisará permanecer até o fim, porque a coroa é dada para quem? Aquele que permanecer fiel até o fim receberá das minhas mãos a coroa da vida. Recomendações finais. Depois de tudo que nós passeamos aí em Filipenses, né? 1:6, eu quero deixar com você 3 recomendações finais e vai dar tempo agora, tá? Não precisa dar confusão na minha cabeça, não. 1. Celebre o passado. Não menospreze o passado. Celebre. Lembre-se com alegria do passado. Seja grato ao passado. Mas não fique preso ao passado. Quer tenha sido um passado bom, quer tenha sido um passado ruim. Deus ele quer escrever novos capítulos. 2. Honre toda a história escrita até aqui. Honre aqueles que vieram antes de vocês. Os pioneiros, os líderes, os pastores que já passaram por aqui, os irmãos que já descansam no Senhor, todos eles foram instrumentos de Deus. Deus ainda não terminou de escrever. 3º e último, continue disponível até que Ele venha. Ainda há muito para Deus escrever na igreja, na sua família e na sua vida. Mas para isso, você precisará estar disponível. Uma ilustração para nós encerrarmos. Falei no início que Deus usou uma pena no início para dar os primeiros toques, né? Depois, no meio da caminhada, Deus largou a pena, pegou uma caneta, porque não se usava mais pena, e aí ele pegou uma caneta. Hoje, Deus não pega mais pena, não pega mais caneta. Hoje Deus usa um teclado celestial. Porque o nosso Deus é moderno. O que é que isso quer dizer para mim e para você? Talvez você ache que é uma pena. Deus quer te usar. Talvez você ache, não, eu sou uma caneta. Deus quer te usar. Você joga, é um teclado. Deus quer te usar. Isso é apenas uma ilustração para falar para você que o importante não é a ferramenta. O importante são os dedos que escrevem. Não seja uma pena perdida ao vento. Não seja uma caneta sem tinta. E não seja um teclado com as teclas travadas. Que cada tecla da sua vida esteja sensível ao toque do Espírito Santo. Tem gente que parece que estão com as teclas enterradas. Deus toca no espírito, Deus toca na alma, Deus toca no corpo. Eu encerro falando que se houvesse lá no céu um anjo baiano, ele falaria para Deus: vixe, Pai, esse aí está difícil de destravar. Quem escreveu os primeiros capítulos escreverá também os últimos. Por quê? Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel. Amém? Não deixe passar, não desistirá, enquanto não houver.